O governo Donald Trump deve buscar mais de $1 trilhão para a defesa como parte do orçamento do ano fiscal de 2027. A proposta representa a maior quantia em gastos militares da história moderna. Mariana Jean-Jacques volta a conversar conosco ao vivo de Washington. Mari, o governo deve cortar o financiamento em outras áreas para pagar esse aumento. Na defesa, o famoso não tem almoço grátis, até num país como os Estados Unidos. O cobertor, vai lá, não é curto, mas o cobertor é finito, né? Exatamente, e Donald Trump foi eleito justamente com a promessa de cortar gastos públicos, né? Então, a forma como a Casa Branca está defendendo esse aumento na defesa é dizendo que haverá cortes em outros programas para financiar a defesa. A Casa Branca está dizendo que vai aumentar os gastos só com a defesa e não com as outras áreas, vai cortar gastos nas outras áreas. E aí a gente está falando de outras áreas como educação, saúde, habitação, programas que serão impactados, né? Lembrando que Donald Trump se elegeu dizendo que ia acabar com o Departamento de Educação, dentre outros programas. E agora ele quer, então, a aprovação desse orçamento de $1,5 trilhão para a defesa, um orçamento que aumenta em 40% o valor do ano passado. A gente está falando do ano fiscal de 2017, ou seja, que começa agora em junho e começa agora em julho e termina em junho do ano que vem, de 2027. Isso representa 40%, então, em comparação com um aumento de 40% em comparação com o ano anterior. E esse valor vai ser usado para compra de munições, ampliação da frota naval e o começo da construção do Domo de Ouro. Domo de Ouro é aquele sistema de defesa antimísseis que Donald Trump quer construir para proteger os Estados Unidos, a exemplo do Domo de Ferro de Israel. Mas é uma construção que é muito controversa, que levanta questionamentos, porque uma coisa é você fazer isso com um país do tamanho de Israel, que tem o tamanho de um estado americano. Outra coisa é construir algo parecido com o Domo de Ferro para proteger os Estados Unidos, um país de proporções continentais que é os Estados Unidos. Mas Donald Trump quer, então, o orçamento para que comece a construção desse Domo de Ouro e tem vendido essa ideia para o Congresso, né, esperando que o Congresso aprove esse orçamento com uma urgência, dizendo que há urgência por causa da guerra no Oriente Médio, porque a guerra no Oriente Médio está gastando muitos recursos militares. Mas, Yuri, ainda não dá para saber se o Congresso vai aprovar esse orçamento de fato ou não. Lembrando que os republicanos do partido de Trump têm a maioria no Congresso, então há uma tendência para que seja aprovado, mas ainda assim os congressistas têm ficado muito descontentes, principalmente com esses gastos de recursos para a guerra no Oriente Médio, e há muitos cortes em outras áreas, então ainda não é certo que a Casa Branca vai conseguir esse mais de $1 trilhão, $1,5 trilhão para gastos militares, Yuri. Mariana Jean-Jacques, muito obrigado pelas suas informações mais uma vez, falando conosco ao vivo de Washington.